você reage de acordo com a percepção do seu progresso. Talvez você não tenha entendido nada, mas nos próximos 3 minutos eu quero mostrar como isso pode estar acabando com o seu projeto de prover para a sua família, pode estar acabando com os seus resultados financeiros e com a sua carreira. Eu quero reverter esse quadro, trazendo esse conhecimento para você e expondo como você pode utilizar essa mesma consciência, essa consciência desse problema a seu favor. É um problema que todo ser humano tende a enfrentar e eu quero te explicar isso de forma muito simples. Quando você começa bem um projeto, quando você começa bem o mês, quando o resultado começa a vir de forma quase que automática aos seus processos, às suas ações, porque sem ação não existe resultado. Quando isso começa a acontecer, você começa a se sentir leve, feliz, você começa a se sentir mais pronto para agir. Algumas pessoas vão chegar numa tendência de relaxar nesse ponto. Porque eu comecei muito bem, vão funcionar como aquela fábula do coelhinho. Então o coelhinho, ele começou muito bem aquela corrida contra a tartaruga e ele dormiu, a ponto de que a tartaruga, sempre devagar, um passo de cada vez, chegou na linha de chegada daquela corrida primeiro que o coelho, que dormiu, pegou no sono. Então tem algumas pessoas que, reagindo à percepção desse progresso, percebendo que progrediram bem nesse início, no início de algum projeto, no início de um mês de vendas, essas pessoas podem relaxar. Mas talvez não seja a tendência que eu quero descrever aqui, porque eu estou partindo do pressuposto que você é diligente, que você é esforçado, que você é esforçada e que você quer sempre mais. Então, quando você inicia bem o mês, você começa a se sentir mais, de alguma forma, poderoso para executar mais, para agir mais. Quando você não começa bem o mês, a sua percepção de progresso vai para água abaixo e você começa a cair numa avalanche. E isso vira uma ruína completa ao longo do seu mês. Então, trazendo essa percepção aqui um funcionário que ele era bem parecido comigo, e ele era muito reativo à percepção do progresso. E eu falei para ele, ensinei esse conceito para ele, e disse que o mecanismo que ele iria gerenciar a própria percepção de progresso dele. Então, imagina que aqui a gente tem uma escala de tempo, uma escala de resultado, um mês, e ele tem uma meta de vendas. Então aqui tem a primeira semana do mês, a segunda semana do mês, a terceira semana do mês, a quarta semana do mês. Nessa primeira semana ele trabalhava 6 dias, segunda a sábado. Se nos primeiros 3 dias, então imagina aqui, os primeiros 3 dias, ele não vendesse nada, as chances eram que no restante da semana ele não ia conseguir fazer nenhum tipo de matrícula. Olha que coisa curiosa. Porque, de forma natural, a percepção de progresso é de que aquela semana não foi boa. E ele gostaria de iniciar um novo ciclo para recrutar novas ações. Olha que coisa interessante, né? Nós buscamos os resultados através das nossas ações, através do nosso processo de vendas. Só que quem coloca a execução desse processo de vendas é justamente esse lado emocional em nós. Quando eu estou desanimado, as chances são que se eu tenho um desafio, uma meta para ligar para 20 clientes diferentes, eu não vou conseguir entregar essa performance porque eu estou desanimado, porque eu estou desacreditado. A maneira como eu ligo para esses clientes é de forma resoluta e definitiva, não entusiasmada. Então, quando eu ligo sem esse entusiasmo, quando eu ligo sem essa energia, essa força motriz na minha ação, muito provavelmente eu não vou conseguir ter resultado. É muito curioso, porque no início dessa semana, quando ele vendia, a percepção do progresso dele ia lá para cima, e como ele era uma pessoa diligente, ele começava a fazer uma avalanche positiva, uma avalanche para cima, recrutando mais e mais ação para gerar mais e mais resultado. Então, só para você ter ideia, teve um dia que ele fez 7 matrículas no mesmo dia. Começou muito bem amanhã, fez 3 matrículas, de tarde ele avançou para mais 4 matrículas. Ou seja, ele começou a entender que essa gerência da percepção do progresso era pessoal, era individual. Quer ver uma coisa que mina a percepção do progresso? A comparação. Quando você se compara com outras pessoas ao seu redor. Quando você tem, por exemplo, um vendedor que se compara com outro que de repente está prosperando, que naquela mesma semana, na sua equipe, por exemplo, ou você é esse vendedor, não sei, mas na sua equipe, aquela pessoa que está vendendo, sei lá, o dobro que você e está chegando perto da meta, talvez nesse grau de comparação aqui você pense que você está tão longe da meta que não vale a pena recrutar tanta ação naquele período. E aí é que entra o poder da reviravolta. Nós precisamos desenvolver, se quisermos atingir resultados, precisamos desenvolver esse poder da reviravolta. Esse poder da reviravolta nada mais é do que um controle emocional de que nós devemos duplicar, triplicar as ações, a nossa energia para a execução do plano.
e executando esse plano, possamos então ter, ou esperar ter, algum tipo de resultado. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus. E se trabalhamos, devemos trabalhar com excelência para a glória de Deus. Se vendemos, devemos vender com excelência um produto bom, minimamente lícito, para a glória de Deus. Então tudo que eu tenho que fazer é para a glória de Deus. Eu não consigo controlar o resultado que eu vou ter, mas eu consigo controlar todo o resto. Porque quem dá o crescimento é Deus. Só que Ele me convida a plantar, Ele me convida a conhecer novas fontes de irrigação, Ele me convida a conhecer novas tecnologias, a novas adubações, novos tipos de adubo, novos tipos de inseticida de repente. Percebe? Então tem uma erva daninha e eu preciso matar aquela erva daninha e eu posso crescer nesse conhecimento. Mas quem dá o crescimento, quem dá o resultado é Deus. Mas partindo do pressuposto estatístico, como toda empresa tem, por exemplo, um funil de vendas, você entende, por exemplo, vou dar um funil aqui, tá? Você entende que você tem um conjunto de clientes que entram no topo do funil, sei lá, imagina que aqui tem 100 clientes. Dos 100 clientes que entraram em contato com a sua empresa, sei lá, 25 vão estreitar esse laço, vão atender o telefonema dos seus vendedores. Desses 25, 10 vão receber uma visita ou vão visitar a sua empresa e desses 10, sei lá, 3 fizeram aqui a venda. Então, a gente começa a criar uma estatística interessante de que para cada 100 clientes que entram em contato com a empresa, 3 fecham matrícula. Se eu quiser aumentar os meus resultados aqui, as chances são que eu vou multiplicar o número de clientes que entram aqui nesse funil. Então, de alguma forma, você não consegue controlar. Se você colocar 300 aqui, as chances são, estatisticamente, que você vai vender 9. Percebe? Só que pode ser, segundo o crescimento que Deus dá, que eu venda 20 e não 9 com 300. Pode ser que eu venda 5 e não 9. Percebe? Quem dá o crescimento é Deus, só que eu tenho a responsabilidade de plantar. O que eu quero dizer aqui é que muitas vezes quando nós percebemos que nós não estamos bem, quando nós percebemos que um projeto, no início do projeto, no início de uma semana de vendas ou algo do tipo, as coisas não começaram bem, a tendência das pessoas muito reativas à percepção do progresso é que elas comecem a declinar as suas ações. Então imagina que esse aqui é o ponto 0, você está com 0 vendas, e você percebeu, chegou aqui no dia 3, e você percebeu que você agiu massivamente, mas não teve resultado nenhum. A sua tendência é diminuir as suas ações e ter ainda menos resultado, percebe? Você vai ter menos resultado passando do tempo, até de repente tentar na sua mente equilibrar emocionalmente um novo ciclo. Ah, uma nova semana começou, a segunda semana. Então agora, a segunda semana, segunda-feira vai ser diferente. Quantas pessoas pensam assim? E eu sempre tentava incutir na mente desse rapaz, desse vendedor, eu tentava incutir que ele não podia ser tão reativo à percepção do progresso. Ou ele deveria utilizar isso a favor dele, a favor da família dele. Se ele queria vender mais e o salário dele de alguma forma dependia disso, tinha um fixo e tinha uma comissão, ele precisava então entender que se passaram 3 dias e ele agindo massivamente e não conseguiu resultado nenhum, agora nos próximos 3 dias da semana, porque ele trabalhava 6 dias na semana, então era de segunda a sábado, nos próximos 3 dias, quinta, sexta, sábado, ele precisaria aqui, na verdade, duplicar, triplicar as suas ações. Dentro desse conjunto processual, aqui eu estou aplicando para um contexto de vendas, mas isso é para tudo na vida. Dentro desse conjunto processual, ele precisaria triplicar as suas ações. De repente, ao invés de colocar 100, esperando 3, imagina que nos 3 primeiros dias ele colocou 100 e não veio os 3. Botou 100, mas não veio os 3. Estatisticamente era para ter vindo, mas não veio. Então ele desanimou. Não, era para entender que, como ele é reativo à percepção do progresso, ele deveria entender que se não veio 3, estatisticamente, ele precisa começar a entender que nesse conjunto de dias aqui, os próximos 3 dias das vendas daquela semana, ele precisa triplicar as ações dele para ter ainda mais resultado, ou para ter algum resultado. Não é à toa que algumas pessoas, por exemplo, quando chegam no dia 15, imagina aqui, chegou no final da segunda semana do mês, chegou no dia 15, imagina aí, estão com 35% da meta batida. Algumas pessoas simplesmente desanimam, algumas pessoas simplesmente entram numa avalanche, um caos emocional, um desânimo, que impede as pessoas de baterem a meta. Ao invés de fazerem 70% aqui, ou seja, mais 35%, e fecharem o mês com 70% da meta batida, como eles desanimam, eles fecham o mês com menos, talvez 50%. E aqui era para eles entenderem que a percepção de progresso deles estava equivocada. De que o esforço deles, de repente, aqui poderia ter sido mais canalizado. E nas próximas 2 semanas eles poderiam fazer diferente do que fizeram nas primeiras 2 semanas. E fazer diferente, com mais intensidade, com mais estratégia, para que esses 35 pudessem chegar nos 110%.
que é exatamente, aqui eu estou dando exemplos numéricos, pessoal, e para uma realidade de vendas, para que você entenda o poder da reviravolta. E poucas pessoas entendem isso. Esse poder da reviravolta é o poder que, por exemplo, o Brasil não soube acionar, a seleção brasileira de futebol, não soube acionar quando estava perdendo de 4-0 para a seleção da Alemanha nas quartas de finais da Copa do Mundo, em 2014, se não me engano. Percebe? Esse poder da reviravolta está nos esportes, está na vida familiar, numa ruptura que o casamento está indo por água abaixo. Não é que o casamento está indo por água abaixo, é a sua relação, o seu orgulho. Literalmente, de repente, o seu pecado, o pecado do seu cônjuge estão constrangendo um ambiente de casamento, porque é um ambiente de casamento para ir por água abaixo. Você nunca pode dizer que o seu casamento está indo mal. É você e seu cônjuge que estão fazendo com que ele vá mal. Na verdade, é o pecado de vocês. E aí precisa ver esse poder da reviravolta. Ao invés de diminuir as minhas ações, eu preciso triplicar as minhas ações para resgatar o meu casamento. Percebe? Então a minha percepção de progresso, muitas vezes, ela é deturpada pela comparação. Tirando a comparação de cena, mesmo assim a minha percepção de progresso diz respeito, muitas vezes, à minha expectativa em relação ao resultado. Lembra sempre, o resultado, quem dá é Deus. Eu não controlo o resultado. Então esses dias eu estava num projeto de vendas muito interessante, uma das minhas empresas, e eu comecei muito bem, vendendo muito bem. Foi muito interessante porque eu cheguei na academia para treinar com o meu personal, com o Heraldo, e eu cheguei na academia mordido, eu estava com a percepção de progresso lá em cima. Eu tinha vendido muito bem nas primeiras horas, era mais ou menos 11 horas da manhã, eu tinha começado as vendas desse novo projeto de 5 horas da manhã, e já estava vendendo muito bem, parecia que ia ser incrível. E mesmo mantendo o grau de intensidade nas ações, simplesmente as vendas estancaram. No dia seguinte, sabe o que aconteceu comigo? Reativo à percepção do progresso. Eu recrutei, tentei manter o mesmo nível de ação, mas o meu desânimo dizia como a minha ação era executada. O meu desânimo apontava como a minha ação era executada. Percebe que isso aqui foi Deus que criou? Deus nos deu isso aqui e muitas vezes você não percebe. E muitas vezes você não está utilizando isso a seu favor, a favor do seu time, a favor da sua empresa, a favor da sua equipe. E se eu entendo que a sua empresa é para a glória de Deus, você segue aqui o canal, você precisa entender isso. Porque a sua empresa, a sua família, a sua carreira, a sua vida profissional, de alguma forma, é para servir as pessoas, para servir a Deus em primeiro lugar, para servir a sua família em segundo lugar e para servir as pessoas em terceiro lugar. O produto e serviço que você vende, de alguma forma, abençoa ou ajuda algumas pessoas. Serviço contábil, serviço de advogado, serviço médico, serviço odontológico. Se você presta algum tipo de, ou vende algum tipo de produto como shampoo, algo do tipo. Se você é dono de um mercadinho, ou se simplesmente você vende, é um vendedor, um representante de calçados, não importa. Você está com o seu produto, com a venda, com o fruto do seu trabalho, você está gerando receita para glorificar a Deus em primeiro lugar, com o fruto do seu trabalho, a receita do seu trabalho, principalmente com dízimos, ofertas, tudo isso, separando das primícias, você está abençoando a sua família e você está abençoando outras pessoas, desde que o produto, óbvio, não seja tabaco, não seja cigarro, não seja algum tipo de situação que não seja agradável, né, diante de Deus. Imagina isso. Aqui eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero dizer para você que se você trabalha, você precisa começar a pensar nisso. Como ser reativo à percepção de progresso pode estar te atrapalhando por você não perceber que você está muito reativo. As pessoas são reativas à percepção de progresso. Quando elas percebem que estão progredindo, elas recrutam mais ação. Elas recrutam mais energia para executar o plano, para executar a estratégia que elas tinham montado. Quando elas percebem que o resultado não veio, como a expectativa delas está muito atrelada ao resultado, e o resultado geralmente é o resultado financeiro, você trabalhou, você se esforçou, e o resultado não veio, você se dedicou durante 3 dias daquela primeira semana, e o resultado não veio, e era natural que viesse, sempre veio, naquele mês não veio. É necessário que você tenha fé, de alguma forma. Essa fé aqui vai ativar a crença no potencial que Deus deu para você continue executando, talvez triplique as ações, mude a estratégia, ou modele a estratégia, mude a abordagem, intensifique a abordagem para aumentar a sua curva de resultado. Então, eu queria deixar esse recado para vocês. É muito simples pensar dessa forma, embora seja um exercício. Sabe quando é que você vai deixar de ser reativo à percepção do progresso? Nunca. Provavelmente nunca. Mas sabe quando você pode utilizar isso a seu favor, entendendo que você é reativo, e mudar a sua perspectiva, o seu foco não está mais no resultado, e sim no processo para chegar ao resultado? Amar o processo mais do que ama o resultado. O resultado ele é só um indicativo. Ele vai apontar para você se o processo deve ser revisto ou não.
Se você não conseguiu ter o resultado que você esperava, das duas uma, ou o seu processo não está adequado e você pode aprimorar, e as chances são que você sempre vai poder aprimorar o seu processo, o mecanismo, as técnicas que você está utilizando para gerar aquele resultado, ou simplesmente Deus fechou as portas do céu ali para você por um tempo, por algum propósito. E você deve continuar fazendo isso, talvez, ou entender de Deus que você deve mudar a sua abordagem, mudar o ramo, mas enfim, eu diria que no primeiro mês de vendas negativas, ou no primeiro mês de um resultado que não veio, você não tem que entender necessariamente que Deus está fechando as portas para você. Na verdade, talvez Ele esteja te dando a oportunidade de aprender como vender da forma certa. Será que tem alguém que pode te ensinar a mudar a sua estratégia? Mas aqui a gente estaria entrando em outro tipo de patamar. Eu queria focar especificamente aqui na percepção do progresso. Muitas vezes, a nossa percepção do progresso pode ser deturpada pela comparação. E, com certeza, quando nós percebemos que nós estamos declinando nas nossas ações, quando nós percebemos que nós não estamos progredindo e, na verdade, ao invés de recrutar mais ação, nós diminuímos o ritmo das nossas ações, nós precisamos do poder da reviravolta, ok? Esse poder da reviravolta vai fazer com que eu e você, deve ser a minha percepção do progresso que está minando a minha energia, a minha percepção do progresso que está me fazendo enfraquecer, fazendo uma bola de neve, fazendo uma avalanche negativa, e aí você começa a embolar e cai literalmente, ladeira abaixo. Não, poder da reviravolta, volta o controle, diz assim, não. Eu estou reagindo à percepção do progresso. Se eu não progredi, ou eu acho que eu não progredi, porque eu não vendi, porque eu não atingi aquele resultado que eu esperava na minha vida, porque eu não passei naquele concurso, porque eu não passei naquele vestibular, porque eu não consegui, por exemplo, comprar aquela casa para casar, ou então alugar aquele apartamento para eu poder casar. Se eu não conseguir atingir aquele resultado que eu esperava, com as ações que eu fiz, eu não devo desanimar. Eu não devo necessariamente perceber que eu não progredi. Porque passaram-se 3 dias e você aplicou o que você tinha que aplicar, ou que você achava que ia ser suficiente para atingir o resultado, e você progrediu de alguma forma. Você aprendeu, no mínimo, algumas formas de como não gerar resultado. É o que Thomas Edison diz, né? O criador da GE. Tem algumas pessoas que dizem assim, poxa, Gabriel, quando você insiste muito num projeto, não é Deus meio que não dizendo para você que não é para você seguir nesse projeto? Aí eu fico me perguntando, velho, se Deus quisesse que tudo fosse fácil, Ele não teria permitido com que Thomas Edison, o inventor da luz elétrica, internet, luz elétrica, nós temos isso à nossa disposição hoje, graças a Deus, instrumentalizando Thomas Edison, dando conhecimento, habilidade, porque Ele é o Deus de todo conhecimento, de toda habilidade, dando conhecimento e habilidade para Thomas Edison. Ele não podia ter feito com que Thomas Edison acertasse de segunda, não. Por quê? Não sei se é uma lenda. Porque ele permitiu, então, que Thomas Edison fosse até 1000 erros. 1000 fracassos. Segundo ele diz que não fracassou nenhuma vez. Na verdade, o que ele descobriu foram 1000 formas de como se não fazer luz elétrica. Como não se faz luz elétrica. Gabriel, eu segui 1000 vezes, 1000 tentativas. Algumas pessoas dizem que foram 10.000. Eu não sei o quanto disso é lenda, mas eu imagino que foram muitas vezes. No mínimo centenas de vezes. Ele errando, fracassando. E ele, na perspectiva dele, eu estou progredindo. Eu descobri uma nova forma de como não fazer. Descobri uma nova forma de como não fazer. E hoje nós estamos aqui com luz elétrica, internet, é fruto da invenção do Thomas Edison. Então algumas pessoas se apressam e dizem assim, tentei 3 vezes, não é de Deus não. Eu tentei 3 vezes vestibular para medicina, não é de Deus não. Eu tentei 3 vezes o concurso público aqui para auditor da Receita, não é de Deus não. Como assim, pô? Calma. Será que é essa compreensão? Não estou dizendo que também você não possa entender isso, mas será que é essa compreensão? Será que o Thomas Edison na terceira tentativa não ia chegar com muito cliente e dizer assim, poxa, Deus não quer que eu descubra a luz elétrica não, deixa pra lá. E onde nós estaríamos hoje? Não sei, talvez Deus usasse outra pessoa. Mas se Deus quisesse que tudo fosse fácil, se Deus quisesse que talvez a gente não revisitasse os processos, que a gente não buscasse ação massiva, triplicar as nossas ações, se Ele quisesse que tudo fosse fácil, Ele não simplesmente permitiria que a gente obtivesse o resultado que a gente espera na primeira tentativa. Aí você abre uma empresa, então você entra numa equipe de vendas e o seu resultado vai ser mirabolante, vai ser incrível, vai ser recorde de vendas no primeiro mês. Quem disse? Talvez você passe por dificuldades, talvez você trabalhe muito, estude muito e o resultado não venha no primeiro mês. E talvez você precise, ao invés de ser reativo à percepção do progresso, pensar que você não está progredindo e cair no nível de ação, você tem que reagir de forma positiva. Poxa, eu estou progredindo, eu estou estudando, eu estou aprendendo formas de como não fazer. E agora eu vou executar com mais força, com mais volume, com mais energia, triplicando a minha intensidade e as minhas ações para, com esse poder da reviravolta, gerar o resultado que eu espero. Sacou? E ainda assim o resultado não vai ser garantido, mas as chances são que se você recruta
mais ação você tem mais resultado. Se você curtiu, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha de repente com o grupo de WhatsApp da sua empresa. Se faz sentido para você, eu espero que Deus abençoe sua vida abundantemente. Clique em gostei nesse vídeo, é uma forma de você patrocinar, ajudar a gente de graça. Não vai custar 10 segundos para você clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações, clicar no sininho lá, badala aí o sininho. Eu quero ouvir esse sininho badalando para você ativar as notificações do nosso canal. Tem conteúdo bíblico todos os dias, segunda a sexta, que é a exposição. Nós estamos expondo nessa altura o livro de Romanos, e todos os dias, de segunda a sexta, às 13h15 da tarde. E também vai ter muito conteúdo assim, na linha empresarial, na linha de carreira, de finanças, na linha de casamento. Você vai ver que vai ter conteúdo na linha de criação de filhos, na linha de relacionamento com Deus, de saúde. Nós falamos sobre 6 áreas aqui no canal: relacionamento com Deus, casamento, família, finanças, carreira e produtividade, a sua saúde física. Aqui nós tocamos em um conceito que tangibiliza todas as outras áreas. Às vezes você está no seu relacionamento com Deus, está meio capengando, você não está meditando na palavra, a sua percepção de progresso vai impulsionando você a progredir na caminhada com Deus ou a enfraquecer de vez? Cair num mar de um tremedal de lama. Muitas vezes você cai num tremedal de lama. Então, você precisa ter esse poder da reviravolta, esse poder de, velho, calma aí, eu realmente não progredi o que eu deveria progredir, eu não li o tanto de Bíblia que eu deveria ler, o que a minha consciência me chama a buscar o Senhor. Eu não busquei o quanto eu poderia. Eu me arrependo por isso, eu me envergonho por isso. Mas agora, essa semana vai ser diferente. Mas agora, a partir de hoje, vai ser diferente. Eu vou esperar até segunda, vou começar hoje. A buscar com intensidade, a buscar a intimidade do Senhor. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Ok? Então a gente tem muito conteúdo nessas 6 áreas. As 6 áreas da vida humana, as 6 áreas da vida abundante, para a glória de Deus. Vamos falar sobre sabedoria, sobre inteligência emocional, sobre boa forma emocional, sobre prudência, sobre bom senso, sobre tudo, literalmente, que nós precisamos temperar, humildade, identidade, temperar dentro dessas 6 áreas. Fechou? Então compartilha esse vídeo. Eu me alegro muito de dividir esse conhecimento com vocês. Eu espero poder dividir todos os dias ainda mais desse conhecimento. Eu espero ir para o túmulo, literalmente para o meu caixão, um dia quando Deus me chamar para estar com Ele na glória, na viva esperança que eu tenho de que Cristo Jesus voltará e de que quando eu morrer, ou quando eu morrer, eu vou estar com Ele na glória. Eu pretendo ir para o meu caixão vazio. Vazio de quê? Porque eu compartilhei tudo que eu tinha. Porque eu dividi com vocês tudo o que eu tinha de conhecimento. Eu deixei aqui, e de preferência gravado em áudio, ou gravado em vídeo, ou em livros, para que vocês possam aproveitar, meus filhos possam aproveitar e aprender um pouco sobre isso. Fechou? Deus abençoe sua vida abundantemente em todas as áreas, sobretudo na sua área 1, no seu relacionamento com Deus. Clique em gostei, ative as notificações, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Me segue também nas outras redes sociais, Instagram, Gabriel CBO, Facebook, Gabriel CBO, Twitter, Gabriel CBO. Entra na comunidade do Telegram, tá aqui embaixo o link dessa descrição, tem um link para todas as redes sociais e também para o canal do Telegram. Você pode entrar lá e acessar conteúdos exclusivos que eu posto lá no canal do Telegram. Tamo junto, cheiro no seu coração, Deus abençoe sua vida, grande abraço, valeu!